Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Uma excelente semana para vocês. Hoje, segunda-feira, que dia mesmo? Dia 5 de fevereiro. Eu tô bem perdido, eu tô de férias, eu fico perdido em relação à data. Segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Semana importante, semana que o Fluminense volta a jogar na sua casa. Semana de reencontro com o torcedor no Maracanã. Quinta-feira, Fluminense e Sampaio Corrêa. Fazem aí o primeiro jogo do Flu na temporada no Maracanã. Então, uma semana muito importante. Depois, o jogo seguinte já é o clássico contra o Vasco, na quarta-feira de cinzas. E segue a programação do Fluminense aí nesse início de temporada. Jogo de ontem contra o Boa Vista, um frustrante empate de 2-2, porque eu esperava muito que o Fluminense fosse vencer o jogo, principalmente porque jogou uma equipe mais mesclada em relação ao time de garotos que o Marcão vinha treinando. Era o Diniz na beira do campo. Eu pontuei algumas coisas aqui que me desagradou na live pós-jogo de ontem, mas durante a nossa live não deu para colocar o pós-jogo, né? A gente fazer o react pós-jogo, ó. Não deu para a gente fazer a coletiva, o react da coletiva do Diniz na live, porque lá no estádio Se Resende, a coletiva nunca pode ser transmitida ao vivo. Não sei se é estrutura de internet, o que é. E a Flu TV ela gravou e postou depois. Depois de eu já ter terminado a live. Então eu vou trazer para você aqui dois pontos que eu considero muito, muito, muito importantes para a gente, que o Diniz fala na coletiva. É uma coletiva de 5 minutos, mas eu vou pegar dois trechinhos só, tá? Quem quiser assistir ela completa, pode ir lá na Flu TV. Eu vou trazer aqui dois pontos que eu considero muito importantes. O primeiro, quando o Diniz deixa claro que a prioridade é a Recopa, que a preparação toda está sendo feita nesse início de temporada e a prioridade é a Recopa. Tá? Se tiver que perder pontos, perder jogos no Carioca, para fazer a melhor preparação possível para a Recopa, ele vai fazer. E eu vou colocar esse trecho aqui na live para vocês. E um outro é quando ele fala de elenco inchado, que é algo que eu já vinha falando aqui, já conversei particularmente com alguns amigos meus, galera lá da Tropa do Sentimento. Eu já falei, o Diniz gosta de trabalhar com 25, 27, 28 jogadores, e esse elenco do Fluminense é com mais de 40. Então, assim, vai ter gente deixando o clube. Agora, será que são os jogadores que a torcida pede para sair? Ou será que o Fluminense vai prestar alguns jovens e vai manter algumas barangas nesse elenco? Bom, eu vou colocar aqui os dois trechos que o Diniz fala sobre isso. Não vou interromper, vou deixar ele falar. Prestem bastante atenção e depois eu faço o meu comentário, tá? Para você que está chegando agora, não me apresentei. Muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, torcedores de outros clubes também, cada vez mais chegando no nosso canal. Esse aqui não é o nosso estúdio, não é o nosso cenário. Esse aqui é o estúdio itinerante do nosso canal. Estou de férias com a família até a próxima quarta-feira agora. Quarta-feira à noite a nossa live já será de casa, do local tradicional que vocês estão acostumados. Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, eu fico muito feliz. Estou deixando aqui o primeiro link na descrição, tá? A Strike, que é a casa de apostas oficial aqui do canal Sentimento Tricolor. Se você pudesse fazer seu cadastro lá, utilizar o nosso cupom, tá no primeiro link também, ali é Flu Strike. Dá para você ter um bônus, ter uma série de benefícios, participar de um monte de sorteio. Dá uma chance para conhecer a casa de apostas que apoia aqui o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos para a tela da coletiva? Pronto, agora a gente vai acompanhar aqui os dois trechos que eu falei. O primeiro é sobre o Diniz falando que a prioridade é a Recopa e depois sobre o elenco inchado. Vamos lá. Com 4 vitórias, 2 empates, e você agora tem um período mais curto daquela preparação visando uma competição internacional que é a Recopa Sul-Americana. E tem já a fase dos clássicos chegando. As experiências continuam a partir de agora só titulares? Não, a gente vai conseguir um cronograma, não vou adiantar nada porque depois vocês vão acabar me cobrando. A gente já tem alguma coisa na cabeça planejada para o time chegar em condições boas, principalmente para disputar a Recopa. E, se possível, a gente também ter o melhor time nos clássicos. Mas a gente vai avaliar a prioridade, obviamente, nesse momento aqui, é a disputa da Recopa, que é a decisão mais próxima que nós temos. Diniz, queria que você... Pronto, agora eu vou pausar aqui e vou avançar a coletiva para o minuto 3,5, ok? Que é onde ele fala sobre o elenco inchado. Vamos lá. Nesse calendário apertado do futebol brasileiro? Na verdade, eu não gosto de elenco muito cheio, porque os jogadores costumeiramente machucam um pouco
Então, assim, é difícil, assim, às vezes você vai fazer uma relação quando os jogos, em determinados momentos, os jogos acabam ficando um pouco menos densa a temporada. E aí você vai fazer uma lista para trazer jogadores, tem jogador importante que não vai ser nem relacionado. Eu não gosto muito disso. Então, no começo da temporada está sendo legal e importante. Os meninos que começaram jogando, eles foram fundamentais, juntamente com o trabalho do Marcão e da comissão, do Cadu. Mas, assim, para a temporada, eu gosto de ter bastante jogador, pelo menos ter 2 times bem equilibrados, mas eu não gosto que tenha um elenco tão cheio como a gente tem hoje. Diniz, só para... Ou seja, ele deixou claro aí que jogadores vão deixar o clube e vão sair do Fluminense, né? Porque o elenco está muito inchado. E aí eu pergunto a vocês, vou começar pela última, depois eu volto lá para falar sobre a prioridade da Recopa, tá? A gente tem nomes aí como João Neto, a gente tem nomes como Felipe Andrade, que tem sido um destaque nesse Campeonato Carioca. Nós temos nomes como Isaac, o zagueiro Luan Freitas, que na minha opinião está sendo melhor nesse início de temporada. Está sendo não, porque ele não joga mais, né? Depois que o Diniz assumiu, ele não foi mais usado. Mas nos 4 primeiros jogos, quando ele foi usado com o Luan, para mim ele foi melhor do que o Antônio Carlos, zagueiro contratado. Esses jogadores, esses atletas, eles não têm mais idade para o sub-20 e não existe mais a categoria sub-23, aquela categoria de aspirantes. Ou seja, ou eles vão ser aproveitados no elenco principal, ou o Fluminense vai ter que emprestá-los, né? Eu fico pensando, será que nessa saída de jogadores nós teremos nomes como João Neto, Isaac, ambos que eu acabei de falar agora não tem numeração para a temporada, tá? Foi divulgada a lista com a numeração dos atletas, eu já trouxe aqui no canal em algumas lives, e o João Neto e o Isaac, por exemplo, não constam nessa lista. Então isso para mim é um indício. Enquanto nomes como Daniel e Ione Gonzalez têm numeração fixa nessa lista divulgada pelo Fluminense. Então eu acho que se é para sair jogadores, tem que começar pelas barangas, né? Todo respeito aí aos profissionais, mas Daniel, Ione Gonzalez não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. No jogo de ontem ficou muito claro isso. E não é só pelo jogo de ontem, não, é por todo o histórico, né? GE lançou a matéria hoje de manhã falando sobre isso, né? Em cima dessa fala do Diniz, que o elenco está inchado e tal, que o Daniel recebeu proposta, a gente já sabe, já trouxe aqui no canal também, do Vitória da Bahia, mas não quis ir por ser rival do Bahia, clube pelo qual ele passou. O Daniel não tem identificação nenhuma com o Bahia, né? Passou por lá, jogou e tal, era reserva quando veio para cá. Aí negou de ir para o Vitória, que era uma proposta boa para o Fluminense, boa para o Vitória e boa para ele. Não quis ir. Para ele é muito cômodo continuar no Fluminense, né? E segundo o GE, pelo Ione Gonzalez, tiveram algumas sondagens do futebol sul-americano. Ora bolas! Se teve sondagem, porque não teve negociação? Espero que tenha daqui para frente, né? Porque não faz sentido você deixar um João Neto, um Isaac, são garotos da base, xerém, talentosos, tem que ser lapidado, tem que ser lapidado. O Isaac erra muito no último passe. Inclusive, nessa coletiva aí, o Diniz fala sobre isso. Eu assisti a coletiva toda. Ele chegou a falar que se o Isaac tivesse um melhor último passe, uma finalização, não é finalização para o gol, mas uma melhor tomada de decisão, que ele poderia ter decidido o jogo sozinho. E é verdade. Ele é uma vantagem na maioria dos mano a mano que ele teve pelo lado esquerdo ali. Mas é uma joia a ser lapidada. Assim como o João Neto. Assim como o Luan, que é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Tem que melhorar ainda algumas coisas. Não faz sentido esses meninos saírem para ficar Ione Gonzalez, Daniel. Alguns agora vão ficar chateados comigo. Lelê. Para mim, o João Neto é 1000 vezes melhor do que o Lelê. Aí o Lelê fica, o João Neto sai. Então, assim, tem algumas tomadas de decisões que a gente não entende muito, né? Mas eu confio muito no Diniz, confio muito no trabalho dele. Isso não o deixa imune a críticas, como eu fiz ontem na live pós-jogo. Quero deixar isso muito claro. Adoro o Diniz, muita gratidão por tudo que ele fez. Acho que é o melhor treinador do Brasil, da América do Sul, atrás apenas do Abel Ferreira, que eu ainda acho um passo à frente dele. Apesar do Diniz ter ganho a Libertadores, o Abel não. Eu ainda acho o Abel um treinador mais pronto do que o Diniz, mas tirando o Abel Ferreira, não tem nenhum outro melhor treinador no futebol sul-americano do que o Diniz. Mas quando ele errar, ou pelo menos quando ele fizer algo que eu considero errado, eu vou vir aqui e vou dar meu pitaco, sem problema nenhum, tá? Em relação à Recopa, ele está certíssimo, tá? A prioridade tem que ser a Recopa, é um título internacional, um título muito importante contra um rival pesado que é a LDU.
Então a gente tem que ganhar a Recopa e a prioridade tem que ser a Recopa. A única pergunta que eu deixo para vocês aqui no final do vídeo é o seguinte: se ele vai continuar colocando o time reserva, se ele vai continuar mesclando esse time de garotos aí com os reservas, para que ele escalou os titulares contra o Bangu? É a única pergunta que eu faço é essa, tá? Será que ele tinha uma ideia de antecipar e aí os jogadores ficaram muito doloridos, alguém reclamou, algum jogador reclamou, eles não querem? Qual o sentido de escalar o time titular contra o Bangu e depois continuar escalando o time reserva aí numa porrada de jogo? Para mim não faz sentido nenhum, tá? Vamos ver contra o Sampaio Corrêa. A tendência contra o Sampaio Corrêa é a escalação do time titular, mas depois dessa fala do Diniz aí, que ele vai continuar utilizando os reservas, que eles têm um cronograma, mas que ele não vai divulgar para depois a imprensa não ficar pressionando ele. Vamos ver. Mas se não escalar contra o Sampaio Corrêa, fica cada vez mais sem sentido a escalação do time titular contra o Bangu. Não tinha necessidade nenhuma. Os meninos do Marcão poderiam fazer um belo trabalho e ganhar do Bangu também, né? Mas eu quero reiterar aqui que eu confio muito no trabalho do Diniz e essas duas falas dele aí só confirmam aquilo que eu já imaginava, que a prioridade, acertadamente, é a Recopa e sobre o elenco inchado. Inclusive com o Thiagão, o nosso scouter aqui do canal, eu já tinha falado isso com ele. Ele falou, cara, o Diniz gosta de trabalhar de 25 a 30 atletas. A gente deve ter mais de 40 aí. Então vai sair muita gente. Só resta saber quem, né? Vamos aguardar, tá bom? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like agora no canal, aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Uma excelente semana para vocês. Um forte abraço. Saudações tricolores. Tamo junto.